Opa, bom, hoje daqui estamos de obras novas para você. Mas imagina aí você, um otaku, que é enviado para um outro mundo. Porém lá, você se torna mestre dessa 10/10. Mas nossa história começa com o nosso protagonista andando em uma cidade. Ele é um otaku que largou a faculdade para estar tentando ganhar a vida sozinho. No momento, ele trabalha como um estagiário em uma cafeteria. Ele não curte tanto o seu trampo, mas mesmo assim, ele faz. Mesmo que eles deixem o nosso protagonista para trás, ele pensa que devia ter estudado mais. Subindo a escada, nosso protagonista se encontra com essa nossa ruivinha. Essa chama o nosso protagonista para estar dando uns rolé com ele. Interessado em sua conversa, ele chega um pouco mais perto. Porém, ela fala que vai precisar de umas granas aí. Mas nosso prota, quando escuta isso, ele muda de papo fácil. Ele segue o caminho em frente. Subindo o caminho, alguém passa ao seu lado. Este era um cara do McDonald's que tinha trazido uma comida. Porém, ele tinha confundido nosso protagonista com outra pessoa. Ele no momento pediu um Carrefour. Seguindo o caminho, descobrimos uma coisa. Todo mundo desse lugar confunde o nosso protagonista com um certo alguém familiar deles. Se irritado com essas situações que acontecem só com ele chega em sua porta. Porém, a entrada da porta estava emperrada. Tentando abrir aquilo de todos os tipos de jeito, aquilo não abria. Seu dia, que não foi o bom hoje, estava para piorar. Entrando, a luz de seu quarto acaba queimando. Em seguida, nosso protagonista começa a escutar uma voz. Ele começa a pensar que por ter trabalhado muito, ele estaria escutando algumas alucinações. Mas ao escutar alguém fazendo um tipo de ritual bizarro, o nosso protagonista se assusta com isso. Olhando para trás, ele começa a ver algo, mas enquanto ele via aquilo, de um outro lado, já podemos ver essa morena. No meio de um ritual, podemos ver ela. Esses caras estavam felizes, pois eles finalmente estariam invocando Ash, o rei demônio desse mundo. Após tantos tempos, eles conseguiram pegar a última peça para conseguir fazer o ritual. Ela, que não curtia a situação que estava acontecendo com si, ela começa a ver eles começando o ritual. Por baixo de si, uma luz surge. Eles pede para que aquele tal Ash surgisse nesse mundo. Após então finalmente anos, eles veem que sua invocação foi um sucesso. Todos começam a comentar aconteça. Isso deixa ela um pouco mais assustada. Porém, ambos daqueles figurantes estavam bastante felizes com a volta de Ash. Eles estavam preparando tudo para ele, pedindo para que todos seguissem ele. Ele sai pela porta, saindo por trás surge ele, Ash. Ela, quando vê Ash, se assusta ao ver o rei demônio nesse mundo. Mas em volta de si uma coisa começa a surgir. Isso era como uma vela. Aquilo começava a pegar fogo. Aquilo queimava lentamente, mas do lado dali, o nosso protagonista começa a surgir. Ele se perguntava do que estava acontecendo, mas na sua frente, ele vê ela. Ao ver ela nessa situação, nosso protagonista quase tenta ajudar, mas ele apenas no fim remove essa corda que estava amarrando ela. Ao então soltar ela, ele coloca ela sobre a parede, se perguntando se ela estava ok. Ela responde ao nosso protagonista como um grande Lord Ash. Nosso prota se pergunta o que era isso. Como sempre, não só nesse mundo, como também no outro, as pessoas confundem o nosso protagonista com outra coisa. Mas quando ele mais chega perto dela, ela começa a ficar mais assustada com o nosso protagonista. Um dos motivos principais é que nosso protagonista enxerga ele como um humano, só que ela consegue ver ele como uma forma do rei demônio. Por ter chegado um pouco perto dela demais, ela desmaiou. Nosso prota tenta assumir um pouco da culpa do que acabou de acontecer. Então, já que ela desmaiou, nosso protagonista pega uma coisa que estava ao seu lado. Isso era apenas uma xícara de café. Enquanto tomava aquela xícara de café, o nosso protagonista começa a pensar sobre o motivo do porquê ela chama ele de Lord. Enquanto ficava pensando, ele vê que conseguiu reencarnar num outro mundo. Vendo isso, ele começou a perceber que as pessoas ao seu redor vê ele como um rei demônio, deixando ele em uma situação nada arriscável. Porém, enquanto ficava pensando na vida, ele via que a sua morena não estava desmaiada, em sim fingindo de desmaio. Porém, nosso protagonista não liga para isso. Em sim, oferece a ela uma xícara de café. Ele pensa que essa xícara de café não iria fazer mal algum. Porém, na visão dela, ela vê que esse rei demônio está entregando a ele, na real, apenas uma xícara cheia de lava. Ela pensa que é isso que os rei demônios faz para sacrificar uma aprendiz. Porém, nosso prota, quando escuta isso, vê uma coisa de diferente rolando. Ele pede para que ela explicasse mais. Ela não seria uma coisa que ousaria atrair o nosso protagonista. A igreja que eles estão
é utilizado para conseguir fazer o sacrifício para conseguir trazer esse mundo ao Lorde F. Enquanto comentava sobre aquilo, o nosso protagonista percebia que seu tempo acabou. Porém, antes de vazar para outro mundo, ele dá uma ordem para ela, que no momento ainda não foi o momento exato para que ela pudesse estar fazendo o ritual. Para esse momento então, ele pede para que as pessoas ao redor levassem ela embora. Pedindo para que ela alimentasse ela bem, ele some. Mas essa fica feliz com a atuação de nosso protagonista. Só que antes de ir embora, ele deixa aquela refeição para ela. Ela não queria tomar aquilo antes, mas no momento ela começa a ter alguns tipos de pensamentos de que nosso protagonista gosta de cuidar de garotinhas, mas ela muda de pensamento. Mudando, ela pega aquela coisa que o nosso meninão deixou para trás. Andando com aquilo na mão, ela sai. Porém, ela passava numa chuva, mas via que a chuva não conseguiria cair perto dela. Mas desde a infância, em um orfanato, ela nunca teve o direito de sair sozinha. Esta era basicamente a sua primeira vez andando sozinha em uma cidade grande. Mas andando dali, ela pensa em voltar, pois nunca conseguiu andar tão longe assim. Passando em frente à cafeteria, no fundo já podemos ver o nosso protagonista sendo sugado para esse mundo. Ao voltar ao seu mundo, ele percebe que ainda está no outro mundo, mas enquanto ficava pensando nisso, na sua frente surge um cartaz dizendo que ele estava na cafeteria. Ele fica confuso, mas logo em seguida aparece uma figurante pedindo 2 copos de café. Como não tem lugar algum para estar indo, nosso protagonista apenas fica nesse lugar. Enquanto esperava sua chefe, vemos nosso meninão trabalhando. Ele queria ir embora, mas como não tinha como não recusar, ele só fica trabalhando nesse lugar. Enquanto trabalhava ali, alguns figurantes meio bombados brotam dali para tentar tomar alguma coisa. Após tomar aquilo, vemos nosso protagonista no último horário. Ali, ele percebe que sua chefe saiu há um bom tempo, mas até agora ela não voltou. Ele apenas se segura, pois queria ficar ali, pois também queria receber uma grana. Mesmo que ele não recebeu sua grana e nem nada, ele pega uma comida e uma cama ali. Ele irá receber isso como o seu salário. Enquanto ele ficava pensando nisso, já podemos ver aqueles malucos novamente. Aqueles caras carregavam aquela nossa morena novamente. Ela queria meio que fazer um tipo de cirurgia. Entrando no lugar, podemos ver eles carregando ela. Ela entra num lugar um pouco meio seguro. Lá, ela acaba meio que sendo amarrada. Em seguida, eles começam a fazer um tipo de cirurgia de modelagem. Eles vão injetar uma injeção nela. Vemos eles arrancando aquele trem que ela ganhou. Eles ficam contentes com isso, pois essa é a primeira coisa que eles receberam daquele trem. Mas ele fica confuso sobre isso que ele acabou de ver, pois ele pensa que também o Lorde Ash gosta de garotinhas. Filho de Deus, esse é um título que ela irá ganhar quando completar essa coisa. Após se perguntar o que era isso, ela aceita então tomar essa injeção. Após colocar aquilo na injeção, esse cara começa a injetar essa coisa na nossa morena. Mas conseguindo esse título, ela irá ganhar um tipo de poder. Com esse tipo de poder, ela poderá estar meio que comunicando com os deuses de boas. Entre todas as pessoas da vila, ela é a primeira a conseguir esse tipo de sangue doido. Após injetar aquilo, ele vê que falhou. Ela não consegue mais se movimentar. Vendo que ela era uma falha, ela começa a escutar a voz daquele Ash, dizendo para que ela sobreviver. Então, escutando isso, ela acaba acordando no fim. Enquanto isso rolava tudo, naquela cafeteria, poderemos ver já o nosso protagonista. Nosso prota se perguntava que dia ou que horas ele irá se encontrar com aquela garota novamente. Porém, no momento, ele ficava um pé atrás daquela organização, daquela igreja. Enquanto ficava pensando nisso, aquela voz de antes aparece novamente. O lugar onde ele está começa a tremer. Nosso prota pensava que iria ser invocado novamente na frente da nossa morena prateada. Bem mais motivado agora, ele até faz uma pose, porém, seu coração começa a doer. Isso o assusta, porém logo minutos depois, isso passa. Ele vê que em sua mão tinha uma coisa que estava meio que quente. Ele sentia que poderia estar soltando fogo pelas mãos. Então, curioso, ele tenta a sorte. Tentando mandar uma bola de fogo, ele lança um lança-chamas na sua frente. Ao lançar isso, ele fica bastante assustado, mas ele percebe que pode fazer vários tipos de formas aparecer na sua frente. Escrevendo uma coisa no formato de fogo, ele fica surpreso, mas ele fica mais surpreso ao invocar essa coisa aqui. Deixando-o animado, ele pensa em queimar umas paradas melhores. No momento, ele queria queimar um livro. Ao pegar um, ele tenta queimar aquilo.
uma chama grande surge na sua frente, porém aquela chama não foi nem sequer capaz de queimar o livro. Desapontado com seu poder, de um outro lado já podemos ver aquele cientista maluco. Pensando que conseguiu falhar novamente, a porta se abre. De dentro de lá surge ela. Ao ver ela, ele fica bastante contente, pois viu que ela não conseguiu falhar, e sim conseguiu passar. Agora que conseguiu passar, eles então iria para o próximo passo dos seus rituais. Um mês se passou. E nesse exato tempo, o nosso protagonista continuava ainda naquela cafeteria. Ele se perguntava da onde seu chefe estava. Vendo que nesse um mês ele não apareceu, ele ficava ali. Ele até se considerava um chefe agora, mas ele queria muito voltar ao seu mundo original. Mas no momento, ele sentia falta de uma pessoa. Isto era sua VTuber. Após isso, uma voz começa a conversar com o nosso protagonista de novo. Ele espera aquilo acabar. Ao passar aquilo, nosso protagonista percebe que nesse mês, esses caras conseguiram vir com um discurso para cima de nosso meninão 7 vezes. No momento, ele sentia saudade daquela garota que ele encontrou na sua frente. Porém, no momento, se ele fosse até ele, as pessoas de lá iriam confundir nosso protagonista como um impostor. Sua vida talvez poderia chegar ao fim ali. Mas no momento, ele viu que nessa parte onde que ele vive, existe um colegial onde tem algumas garotas meio para que ele pudesse ficar com algumas. Enquanto finalizava aquele pensamento bizarro seu, aquela voz surge de novo. Porém, quem falava agora era aquela nossa morena cinza. Ele, ao escutar a sua voz, ele é sugado aonde que ela está. Porém, há 10 minutos antes, podemos ver aqueles malucos. Eles aqui iriam invocar o Ash para conseguir uma atenção maior dos ricos, velho, que estão atrás deles. O motivo de que eles querem a atenção desses velhos ricos era para conseguir encontrar um tipo de Deus, para conseguir trazer uma destruição básica para esse mundo. Eles, ao finalizar esse pensamento seu, podemos ver esse velho. Ele iria utilizar um tipo de relíquia um pouco rara, que só pessoas que não seja plebeu poderiam estar utilizando. Assim, ele utilizar aquilo. Ao utilizar, ele via que estava funcionando, pois ele não escutava mais barulho da chuva. Após então pensar que não iria funcionar, ele começa a ver na sua frente uma coisa acontecendo. Este era o nosso meninão aparecendo neste mundo. O Zico velho do fundo fica surpreso com a aparição do Lord Ash. Aparecendo ali, esse se ajoelha, pedindo desculpas por estar chamando ele pela segunda vez meio que rápido. Nosso prota não se esquenta com isso, mas ele fica se perguntando por que chamou ele aqui tão rápido. Mas ele via que atrás daqueles figurantes estava nossa morena. Ele via que eles conseguiram cumprir a promessa. Isto era conseguir fazer que ela conseguisse deixar ela engordar um pouquinho, deixando ela no gosto especial para o nosso protagonista. Mas parado ali na frente, nosso protagonista começa a perceber um pouco do porquê eles chamaram o nosso protagonista aqui. O motivo foi para que ele pudesse aceitar essa coisa na sua frente. Ele começa a olhar para aquilo, parando e olhando. Os caras ficam tremendo na base. Nosso prota, ou mesmo, ele começa a pensar que eles descobriram que esse rei demônio, na real, era só um humano comum. Enquanto ficava pensando nisso, nosso prota apenas pega aquela máscara que estava na sua frente. Pegando naquilo, eles ficam surpresos, pois via que o nosso protagonista tinha aceitado a oferenda deles. Eles até pensavam que se o nosso prota não aceitasse, eles teriam que se sacrificar. Ao aceitar aquilo, podemos já ver de um outro lado a felicidade desses figurantes. Mas suas felicidades vão água abaixo, pois via que nosso meninão ainda estava na sua frente. Eles começam a pensar que por não ter dado uma oferenda maior, o nosso protagonista iria destruir o mundo. Eles até queriam dar outra coisa ao nosso prota. Enquanto eles falavam isso, do fundo da nossa morena cinzenta resolveu querer falar algumas verdades. Que esse Lorde, na real, estava querendo se aproveitar de nosso meninão. Eles, quando escutam ela falando as verdades, eles tentam calar a boca dela. Mas ela só apenas fica quieta na sua, pois nosso prota atrás viu eles querendo atacar a nossa morena. Isso ele não iria deixar. Ele apenas faz uma ameaça básica para ele. Todos os figurantes na sua frente desmaia. O outro apenas trava de medo. Nosso prota, vendo que eles estavam usando ela para conseguir chamar ele para esse lugar, apenas faz uma ameaça. Com a bola de fogo na mão, ele literalmente queima todo mundo. Mas isso, na visão desse velho, foi apenas uma ilusão. E nesse momento, ele fala para que esses figurantes deixassem que ela se tornasse basicamente a cabeça de tudo dessa mansão onde que o nosso prota apareceu, deixando bem claro para esses figurantes quem é que manda no negócio. Ele apenas aceita a proposta de nosso prota. Aceitando, o nosso meninão apenas some. Ele volta para o seu mundo original, mas sumindo, a nossa morena começa a se perguntar se nosso meninão não era do mal. Mas após pensar uns minutos, ela consegue entender que o nosso prota sim, é um cara mau. Mas do lado já aparece aquele cientista. Ele começa a se agarrar nesse bicho. Ele se perguntava do porquê todo mundo
mundo estava doido, mas ele via que o barulho da chuva voltou a escutar. Eles percebem que nosso protagonista, vulgo Ash, sumiu. Porém, esse cientista se perguntava do porquê isso aconteceu. Porém, ele começou meio que se agarrar nele. Ele não questionou sequer um pouco isso. Sabendo que ele recebeu uma pequena ordem de nosso protagonista, ele apenas acolhe a nossa morena. Ela, no momento, ficava um pouco doida, pois via que o nosso prota deu um pouco mais de atenção para ela do que os figurantes. Porém, esse bicho percebeu que a nossa morena tem algum tipo de voz para o nosso prota. Para nesse momento, ele então irá utilizar ela ao seu favor. Pensando em fazer ela de seu bichinho, ela resolve não querer seguir suas ordens. Ela irá fazer de seu jeito. Após isso acontecer, vemos nosso protagonista em sua cafeteria após uma semana. Porém, um figurante comentava sobre o nosso prota, de que ele ficava travado de medo na frente de nosso meninão. Mas por algum motivo, a mesma aura que ele sentiu ao chegar perto de Ash, está perto de nosso prota. Nosso prota, que só ignora o que ele acabou de pensar, ele chega nele para fazer seu pedido. De costa, esse cara se perguntava de que era o nosso protagonista. Nosso prota, que nem estava nem aí para o figurante, via que sua cafeteria no momento estava indo para água abaixo. Ele não estava conseguindo cliente nenhum, mas não querendo desistir, ele apenas vai até o seu cliente e entrega a ele uma xícara de café. Ao entregar essa xícara de café, esse estranha a bebida, mas mesmo assim ele bota tudo pra dentro. Pensando que era um veneno, ele via que aquilo era um café normal. Vendo que o nosso prota era basicamente um aliado, ele coloca sobre a mesa um pote cheio de cisne feito de papel. Se perguntando de quem fez isso, ele responde que foi sua filha. Porém, sua história não é feliz. No passado, ele prometeu a ela que um dia iria tirar um dia de folga para conseguir abrir aquilo tudo e completar o desejo que estava escrito no papéis. Porém, ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Ela partiu dessa forma melhor. Após ela partir, ele pegou aquele jarro e enterrou. No momento, ele retirou aquilo. Nosso prota só apenas brota do fundo, tentando apoiar um pouco esse figurante. Vendo que não tinha salvação para si, ele queria tirar a própria vida. Porém, nosso prota era um obstáculo. Mas nosso menino não estava nem aí mais para sua história. Dizendo para que ele pudesse melhorar, ele apenas fala para que ele pudesse voltar mais vezes em sua cafeteria. Ao falar isso, esse cara percebe que o nosso prota não tá nem aí para sua história. Ao ver isso, ele apenas sai de sua cafeteria. Ao sair, ele percebeu uma coisa de estranho, que seu nome não era o nome de uma pessoa comum desta região. Pensando em ir embora, nosso prota brota do fundo. Ele apenas apareceu nesse momento aqui para cobrar ele, pois ele queria sair sem pagar. Pagando, ele sai, mas saindo, vemos uma coisa, que esse iria até a profundeza de sei lá da onde para conseguir encontrar o tal Deus desse mundo. Quando encontrar esse Deus, ele irá fazer um pedido a ele. Seu pedido era que pudesse trazer a sua filha de volta à vida. Enquanto ele seguia aquele caminho bizarro, nosso prota seguia o seu. Ele acabou pegando um livro, onde lá ele lia aquela história toda daqueles figurantes chamar ele do Deus Ash. Ao ler, ele percebe que a coisa que todo mundo vê é meio estranha. Mas nosso prota, quando lia isso, via que essa história era basicamente uma história de ficção. Se por acaso ele tivesse lido isso antes, ele perceberia que isso era basicamente uma atuação de todo mundo. Portão dos Sonhos, e entre outros nomes bizarros que apareciam nesse livro que lia. Ele, enquanto lia isso, começava a ter alguns tipos de lembrança, pois houve um tipo de período onde que nosso protagonista, antes de ser enviado para esse mundo, nosso protagonista do nada começou a ter algum azar. Mas antes disso começar tudo, o nosso protagonista tentou fazer um tipo de ritual, mas esse ritual estava escrito em um livro. Para isso, ele precisou voltar até uma cidade sua. Nessa cidade, ele tentou fazer aquilo, lendo o livro e seguindo a intuição, ele faz aquilo. Porém, o último passo, que era virar a noite, ele faz. Ansioso para ver se isso funcionava, nada acontecia, mas ele via que talvez isso foi um motivo principal de nosso protagonista ser enviado para esse mundo. Mas ele fica se preocupando com outra coisa, de que até quanto tempo nosso protagonista vai estar conseguindo enganar aqueles figurantes. Sua chama, ela é forte, porém é uma chama ilusória. Sua habilidade atual é uma habilidade de blefe. Enquanto ficava se preocupando com o que vai acontecer com o futuro, ele vê aquela máscara que ele ganhou. Essa máscara conseguia fazer algumas coisas. Uma delas era basicamente copiar uma coisa que ele já viu. Porém, para copiar, ele vai precisar fazer uma coisa. Após jogar aquilo numa sombra, nosso protagonista pega um espelho, onde lá ele tenta copiar uma cara de uma pessoa. Após tentar um pouco, ele consegue. Ele copiou aquele figurante que perdeu tudo de si, mas ele não queria copiar só aquilo. Ele queria copiar as suas fantasias. Após brincar um pouco, ele para.
Porém, ele começa a escutar aquela voz chata novamente. Porém, a voz pedia para que ele invocasse em outro lugar, mas o final da palavra era diferente. Ele fica desconfiado um pouco disto. Esse passou 30 anos, correndo atrás de conseguir essa tal invocação. Ele via que conseguiria invocar aquilo, mas ele terá que dar algo em troca do mesmo tamanho do preço que lhe irá pedir. Mesmo que ele pegasse a vida toda de prisão, ele apenas queria trazer a sua filha de volta à vida. Tirando o papel do chão, ele começa a ver algo em seus olhos. Ele se perguntava do porquê ele estava escrevendo, ele responde que nesse momento ele se manifestou assim, mas minutos depois ele brota na frente dele, copiando a mesma cara dele. Porém, antes para que ele possa fazer seu pedido, vemos de um outro lado essa desmaia com a tal presença de nosso protagonista. Porém, para que ele possa prosseguir com seu desejo, ele faz um easter egg. Seu easter egg é respondido certamente por esse figurante. Após responder todas perfeitamente, ele pede a ele o seu desejo. Porém, nosso prota apresenta a ele a semente do caos. Ele, quando olha isso, se assusta. Porém, ele só quer saber de conseguir ressuscitar sua filha. Para isso, ele dá ao nosso protagonista um ritual para ele. Nosso protagonista apenas aceita a sua oferenda. Em sua frente surge uma chama. Aquilo consegue pegar aquela coisa meio que rápido da mão daquele figurante. Após sumir, na sua frente aparece uma semente de chamas. Ele agarra isso como sua esperança, deixando ele bastante surpreso. Mas ignorando isso, ele pede seu pedido. Porém, seu pedido é recusado por nosso protagonista. Não podendo, ele lembra um pouco daquele livro que ele lia. Conforme o livro escrito, o Deus Ash nesse mundo toma aquilo que é mais precioso da pessoa. Em troca, dará a essa pessoa aquilo que ele tanto deseja. Nosso prota, que atualmente não pode estar dando a ele o seu desejo, que é estar ressuscitando a sua filha. Atualmente, ele não pode fazer isso. Em troca, nosso prota não dá a ressurreição a alguém, em sim dá conhecimento e dá poder para as pessoas. Escutando isso, esse figurante então se pergunta o que terá que dar ao nosso protagonista para conseguir então uma resposta. Vendo que a névoa celestial branca pode estar concedendo a essa pessoa um conhecimento bem grande, o nosso protagonista então fará uma charada com ele. Sua charada, ele irá então utilizar letras de seu outro mundo. Nosso prota atualmente quer enrolar esse cara ao máximo para que ele não possa completar a sua missão. Na sua frente aparece aquilo. Ao parar e pensar um pouco, ele tenta responder a algumas. A primeira fase, ele passa, porém a segunda, ele para. Onde lá, ele fica por um bom tempo pensando, mas ele não consegue achar uma resposta certa. Mais uma que tinha na sua mente, ele fala. Aquilo estava certo, porém não foi o que o nosso protagonista pediu. Por não ser aquilo, o nosso prota apenas some desse lugar. Sumindo, podemos ver esse pensando um pouco, que ele não pode estar conseguindo ressuscitar ela. Mas aqui, de um outro lado, já podemos ver o nosso prota. Parado ali, ele começa a lembrar algumas coisas do livro que ele lia. Onde que lá ele percebia que em um horário certo ele iria ser invocado para um outro lugar. Só que como não o Deus Ash, ele foi invocado naquele lugar, foi como a névoa branca celestial. Ele em seguida começa a se perguntar quando será invocado novamente. Enquanto esperava, do seu lado ele tira um celular, onde que aqui vemos que ele antes tentou filmar o lugar onde que ele estava. Porém, ele não filmou perfeitamente, pois ele queria apenas saber o lugar onde que ele foi invocado antes. Mas ignorando essa ideia de querer encontrar o lugar onde que ele foi invocado, ele apenas tenta utilizar um novo poder seu, pois ele achou que agora ele iria ganhar um novo poder. Desapontado, o nosso prota apenas pega a sua máscara e elogia ela que ela foi até que útil, mas na sua mão ele tira aquela semente que ele conseguiu daquele velho. Porém no momento isso não será tão útil. Assim o nosso prota apenas guarda aquela sua semente, pensando em utilizar aquilo no futuro. Vemos o nosso menino dormindo. Enquanto dormia, algo acontecia do fundo. Aquela semente acaba sendo invocada em uma forma de algum bicho. Esse bicho tentou atacar nosso prota, porém a sua aura não permitiu que esse bicho atacasse. Vendo que ele era só um pouco forte, esse trem só apenas some do lugar onde nosso meninão estava. Saindo pela cidade, podemos ver que isso utilizou um tipo de disfarce também. Ele se transforma num gato. George, um dos únicos 7º investigadores, que é basicamente um rank A. Ele é conhecido como um rank A, em referência a conseguir fazer uma investigação perfeitamente. Ele é sempre contratado para conseguir acabar com a pequena coisa que no futuro próximo poderia se tornar em uma destruição toda. Mas quem esse procura é uma coisa estranha, que andava por essa cidade carregando alguma coisa em sua mão, mas por algum motivo aquilo não emitia som nenhum, deixando ele
e os figurantes bastante surpresos com isso. Esse foi contratado para conseguir investigar essa coisa, mas na sua mão ele mostra algo. Isso que mostrou era uma foto do seu tal alvo. Esse que mal sabe quem é essa pessoa segue em frente, entrando dentro de uma cafeteria. Nosso prota recebe o cara de boa, mas ele fica em sua mente pensando que nesse lugar seria apenas inútil. Ele, que recebeu uma ordem de entrar em qualquer tipo de lugar para conseguir informação, começa a falar para o nosso prota. Você estava percebendo uma coisa de estranho acontecendo nessa região? Ele, que não respondia, responde outra coisa, que sua loja começou a ter menos pessoas. Indo pro fundo, nosso protagonista percebe que esse cara também é normal. Ele até sentiu um pouco de medo do figura, mas ali no fundo ele começou a sentir algo um pouco de estranho com ele. Em seguida, o nosso prota consegue meio que controlar o seu corpo. Ele agora conseguiu se transformar em uma cinza. Evaporando pelo lugar onde que ele estava, ele volta ao normal. Mas voltando ao normal, a porta se abre. Aquele figurante volta para o mesmo lugar onde que ele estava. Ele desconfiava de nosso prota, que ele talvez seja aquele deus do mal, ou vulgo nosso rei demônio. Ele via que uma pressão enorme surgia de nosso prota. Ele apenas pede para que ele esperasse um pouco. Queria trazer uma nova xícara de chá pro cara. Indo pro fundo, ele se tranca todo, pois via que ele conseguiu perceber que nosso meninão era um deus. Enquanto ficava pensando nisso, vemos de um outro lado aquele cara. Ele via que nosso prota basicamente chamou ele aqui. Com o poder que ele exalava antes, via que nosso meninão não era uma pessoa comum. Mas andando por aquela cafeteria, ele consegue ver um sino lá moscando. Pegando naquilo, ele abre algumas coisas. Abrindo, ele vê algumas imagens. Vendo que o moleque gosta de gato, ele vê uma coisa de estranho no meio daquelas fotos. Aquilo era daquele círculo que ele conseguiu tirar antes, naquele lugar que ele foi invocado. Mas ele percebe nada que o nosso protagonista esteja envolvido nisso. Vendo que isso foi informação de algum deus que deu a ele, ele irá até o certo lugar onde que aquela foto foi tirada. Aqui podemos ver o nosso prota aparecendo. Ele queria entregar ao seu cliente uma comida, mas vê que ele não estava mais ali. No lugar onde que ele foi invocado, podemos ver ele chegando. Chegando, ele vê a presença de que um deus estava por aqui, mas enquanto via aquela pressão toda, ele vê algo se movendo atrás de uma fumaça. Aquilo era aquele bichinho que nosso protagonista conseguiu naquela semente. Porém, aquele bichinho começa a atacar já esse cara, mas ele não deixa isso em vão. Ele saca a sua peixeira, com ela na mão, ele lança isso na direção daquilo. Errando, ele cai na frente do bicho, mas o bicho via que ele errou o ataque. Esse vem igual um doido na direção do cara para tentar devorar o bicho, mas quando chegava mais perto, algo começa a acontecer. Uma lâmina passa por sua cabeça, mas isso não foi o suficiente para matar esse bicho. Ele foge, mas esse não iria deixar estranho fugir de boas. Na sua direção, ele lança aquela peixeira, mas por algum motivo, aqueles ataques seus não foi suficiente para matar aquele bicho. Esse via que para derrotar aquele largato, ele vai estar precisando de uma pessoa muito mais forte do que ele. Enquanto ele pensava nisso, 2 meses se passam. Naquela cafeteria, uma chama entra. Nosso prota percebe que ele, nesse momento, consegue controlar sua chama por mais de 300 metros. Com esse seu teste, ele tenta outro. Isto era só caça mesmo. Porém, quando chegava perto do soco, seu braço se transforma em poeira. Após ele ver que conseguiu controlar essa névoa perfeitamente, ele vê que no momento ele só consegue controlar essa névoa só em um braço só. Do outro lado, ele consegue controlar aquelas chamas. Mas por hoje, o seu teste acabou. Ele vai pra cama, pensando em dormir. Ele via que aquele George, aquele detetive de primeira, sempre vinha em sua loja. Ele sempre ajudava o nosso protagonista, pois sua loja passou a ter menos pessoas. E isso estava deixando sua situação um pouco ruim. Vendo que ele era uma ótima fonte de renda para si, ele apenas resolve dormir. Mas dormindo, o nosso prota do nada se vê numa dimensão com várias coisas grandes aparecendo. Mas enquanto ele via aquelas coisas gigantes, do lado ele consegue ver ela, vulgo a nossa cinzenta. Já então que esse mundo está tudo parado, ela não consegue se movimentar, nada melhor do que brincar um pouco. Após brincar um pouco, ele acabou meio que acordando. Mas antes de acordar, ele fala para ela que em um futuro próximo estará se encontrando com ela novamente. Enquanto ele acordava, de um outro lado em uma mansão, já podemos ver ela. Ela ficava feliz, pois no momento ela conseguiu utilizar uma habilidade. Sua habilidade foi para conseguir encontrar com o nosso protagonista em um sonho. Mas do nada, ela começa a sentir algo um pouco quente na sua costa. Olhando para trás, ela consegue ver uma coisa que o nosso protagonista deixou para ela.
De um outro lado, podemos já ver o nosso protagonista. Ele fica desanimado que ele não conseguiu conversar com ela por muito tempo. Ele queria tanto no momento encontrar ela pessoalmente. Vendo que sua cafeteria no momento estava escassa, alguém entra. Entrando, o nosso prota fica frio, pois via que quem entrou foi ela, vulgo a nossa cinzenta. Entrando, o nosso prota apenas oferece a ela uma bebida, mas oferecendo, ele acaba tendo algumas ideias bizarras de como ela conseguiu encontrar o local que ele está. Ele até pensa que ela utilizou alguns tipos de pessoas importantes para conseguir encontrar sua localização. Ele começa então a falar para ela que estava ansioso por sua espera. Falando isso, ela fica confusa, pois ela não esperava por ninguém. Aqui, ele começa a contar uma história bizarra, mas ela não lembra de nada disso. Ao achar que ela estivesse com algum problema, ela responde que estava de boas. Ao responder, nosso prota então apenas oferece alguma bebida a ela. Ela apenas aceita, mas aceitando, ela começa a se perguntar como é que ele sabe tanto dela. Ela nunca viu esse cara na sua vida. Porém, para nós aqui, e tu saber se ela vai estar descobrindo que o nosso protagonista é na real o Lord Ash, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Porém, para nós ter aquela parte 2 base, vamos deixar uma meta de like. Se nós bater 6.000 likes, eu trago a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?